Olá, meus irmãos, meus amigos, povo de Deus, povo abençoado de Deus. Sou o pastor Leno e esse é mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 8. No versículo 10, no versículo 11, estamos aqui, meus irmãos, perseverando em conhecer a vontade de Deus. Estamos aqui perseverando em fazer a vontade de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado essas mensagens, você pode nos ajudar. Você pode cooperar conosco, compartilhando essa palavra com mais pessoas, para que a palavra do Senhor, ela se propague, ela venha a ser glorificada, para a glória de Deus, para louvor, honra e glória do nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Hebreus 8, versículo 10. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema, o que significa ter Jesus no coração. Talvez você, como eu, já tenha ouvido muitas pessoas falarem: eu tenho Jesus no coração, eu sou de Deus, não, eu tenho uma fé em Deus, você não sabe, eu tenho uma fé muito grande em Deus. O que significa a pessoa, ela realmente ter Jesus no coração, ela realmente ter fé em Deus? O que significa isso? Será que é só falar? Será que é só falar? Eu tenho Jesus no coração? Não, meus irmãos. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Agora nós vamos ver aqui uma ação que é de Deus. Porque a obra de Deus é o próprio Deus que faz. Nós precisamos entender isso. A obra de Deus é o próprio Deus que realiza no coração do ser humano. O ser humano ele não consegue alcançar a Deus. Ele precisa ser alcançado por Deus. Ô meu querido, pega isso aqui no seu coração, porque isso aqui é libertador. O ser humano não consegue alcançar a Deus. Não consegue. O ser humano ele precisa ser alcançado por Deus. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, essa é a boa notícia do Evangelho. Deus veio até nós. Deus, Ele, meus irmãos, esvaziou da sua glória. E Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas qual que é a nossa participação então? Porque se eu não consigo alcançar a Deus, é Deus que me alcança, qual que é a minha participação? A sua participação é a entrega, é a rendição. O ser humano ele precisa se render, ele precisa se entregar. Meu irmão, eu preciso decidir. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu necessito de ser alcançado por Deus. Eu preciso do conhecimento de Deus. Eu preciso da glória de Deus. Meu irmão, quando Deus então encontra esse coração desprendido, rendido, Deus então vem e faz a obra dele nesse coração. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, com o povo de Deus. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual que é a aliança? Imprimirei as minhas leis. Deus vai imprimir a lei dele na mente
e as inscreverei sobre o coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, meu irmão, o que significa ter Jesus no coração? Significa ser alcançado por Deus. E então Deus vem e faz a obra dele. E o que mostra que realmente eu fui alcançado por Deus? Agora que é o X da questão. É quando então eu começo a amar a Deus, eu amo a obra de Deus, eu amo o povo de Deus, os irmãos, eu amo os mandamentos, as leis, os princípios de Deus, os ensinamentos. Eu começo então a ter prazer na lei de Deus. Isso, meu irmão, é a prova de que a pessoa foi alcançada por Deus, porque Deus vem e escreve a lei dele na mente, no coração das pessoas. Então essa pessoa muda de conduta. Por isso que a gente fala, fulano converteu. Ou seja, mudou de direção. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. Se blasfemava contra Deus, não blasfema mais. Se murmurava, não murmura mais. Se tinha raiva de igreja, de crente, de povo de Deus, já passa a não ter mais raiva de ninguém. Seja crente, seja umbandista, espírita, católico, a pessoa que é tocada por Deus, ela ama todo mundo, ela quer o bem de todo mundo, porque ela foi alcançada por Deus e ela quer que todas as pessoas sejam alcançadas. Ela começa a entender a vida eterna, a eternidade. Ah, meu querido e meu irmão, essa obra de Deus, ela não coloca ser humano nenhum melhor do que o outro. Porque a obra de Deus é Deus que faz. Olha o que diz mais no versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão. Não ensinará, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O que significa isso? Meu irmão, o ensinamento do Senhor já foi estabelecido. Se você, meu querido, está achando que você vai ensinar alguma coisa para alguém, você está errado, porque o ensino, ele já foi estabelecido. O que nós então, como povo de Deus, fazemos? Nós compartilhamos o ensinamento que já foi estabelecido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus já foi estabelecida. O ensinamento, o ensino já foi estabelecido. A palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo. E agora nós precisamos viver na comunhão, compartilhando um com o outro, para a glória de Deus. Meu querido, fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.